Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos. Este nosso encontro é baseado no Caderno de Estudos de número 2, Títulos Formais e Documentação, que foi elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, o grande idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que é, literalmente, a espinha dorsal do registro de imóveis e, claro, um ponto-chave que com certeza vai aparecer no seu concurso. Então, tá aqui o nosso mapa da mina para dominar os títulos formais. A gente começa entendendo quem é que fica na porta de entrada do sistema, o verdadeiro guardião do registro. Depois, vamos direto para a regra de ouro, que são as escrituras públicas. Em seguida, vamos navegar pelas exceções e pelos casos mais especiais. E, claro, fechar com aquilo que realmente importa. As dicas estratégicas, sabe? Aquelas pegadinhas que a FGV simplesmente adora. Fica comigo até o final, porque essa última parte é ouro puro para sua aprovação. Bora começar pelo começo de tudo, o artigo 221 da Lei de Registros Públicos. Pensa assim, o registro de imóveis é tipo uma fortaleza que guarda a segurança jurídica de todos os imóveis do Brasil. E esse artigo, o 221, ele define quem é o porteiro, o guardião dessa fortaleza. E já adianto, ele não deixa qualquer documento entrar não. E o ponto-chave é exatamente este. O registrador trabalha com base no princípio da legalidade formal. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que ele não registra um bate-papo, um acordo de boca, a intenção das partes. Ele registra um documento que a lei diz que é válido, um título formal. O registro não cria o direito do nada, ele apenas declara, ele dá publicidade a um direito que já foi formalizado no papel certo. Sem o título formal, a vontade das partes para o cartório não vale nada. E quais são esses benditos títulos que o guardião aceita? A lista está aqui e ela é taxativa. É o que no direito a gente chama de numerus clausus. Ou seja, são só estes 5 tipos de documentos. Não existe um sexto tipo, não tem jeitinho. É fundamental decorar essa lista, hein? Escrituras públicas, instrumentos particulares que a lei autoriza, atos estrangeiros, títulos judiciais e, por fim, os termos administrativos. Se o documento não for um desses, ele simplesmente não entra. Agora, vamos falar da porta de entrada principal, sabe? O caminho mais nobre, mais seguro, a escritura pública. Ela é a regra geral, o padrão ouro para qualquer transação imobiliária no Brasil. E o motivo é um só, segurança. A escritura é feita por um tabelião, um profissional que tem fé pública e que tem a obrigação de checar a legalidade de tudo, a identidade e a capacidade das pessoas envolvidas. E aqui está um número mágico, 30. Grava bem esse número. O artigo 108 do Código Civil é claro como a luz do dia. Se o valor do imóvel ou do negócio passar de 30 salários mínimos, a escritura pública deixa de ser uma opção e vira um requisito de validade. Sem ela, o negócio é nulo. E atenção, não é anulável, é nulo. Ou seja, não produz efeito nenhum. Então, a lógica é bem simples e direta. O valor do negócio é que vai dizer o tamanho da formalidade exigida. Passou dos 30 salários mínimos, o legislador entende que o risco é maior e, por isso, ele exige a forma mais segura de todas, que é a escritura pública. Agora, se o valor for abaixo disso, para facilitar os negócios menores, a lei permite uma forma mais simples, que é o instrumento particular. Mas como quase tudo no direito, né? Existem as exceções. Se a escritura pública é a porta da frente, a lei criou umas portinhas laterais autorizadas. São aquelas situações bem específicas em que um instrumento particular, mesmo para valores bem acima de 30 salários mínimos, vai ter a mesmíssima força de uma escritura pública na hora de levar para o registro. E olha só quais são as principais exceções. Perceba como elas são importantes no dia a dia. Contratos do Sistema Financeiro da Habitação, o famoso SFH, ou do Sistema de Financiamento Imobiliário, o SFI, que quase sempre envolvem alienação fiduciária. A lógica aqui é bem clara: desburocratizar e baratear o crédito imobiliário. Como são contratos padrão feitos por bancos e financeiras que são fiscalizados, a lei dá a eles essa força de escritura pública, não importa o valor do imóvel. Certo? Agora vamos para uns acessos, digamos, especiais. Documentos que não vêm de um acordo entre as pessoas, mas sim de uma ordem judicial. Ou então, que nem nasceram aqui no Brasil. Eles têm um caminho todo próprio para poderem entrar no registro, com regrinhas bem definidas. E aqui vem uma das dúvidas mais clássicas tanto em concurso quanto na vida real. Se a ordem veio de um juiz, o registrador é obrigado a registrar de olhos fechados? Quer dizer, a assinatura do juiz blinda o documento de qualquer tipo de análise? E a resposta é um sonoro não. Como essa frase aqui resume de forma brilhante. A origem judicial não dá um passe livre. O registrador não vai rediscutir o mérito, ele não pode dizer que o juiz errou ao dar o direito para alguém.
mas ele deve sim verificar se o título do juiz cumpre todos os requisitos formais e, o mais importante, se ele não está ferindo os princípios do registro, como o da continuidade, que é aquele que garante que a história do imóvel não tenha nenhum buraco, nenhum elo quebrado. E quando o título é estrangeiro? Bom, ele precisa de um passaporte para ter validade jurídica aqui no Brasil. E esse passaporte é um processo com 4 etapas obrigatórias, não pode pular nenhuma. Primeiro, o apostilamento, lá no país de origem, para garantir que ele é autêntico. Segundo, a tradução juramentada, para todo mundo entender o que está escrito. Terceiro, o registro no RTD, que é o Registro de Títulos e Documentos, para ele ganhar publicidade e validade aqui no Brasil. E só depois de tudo isso é que ele finalmente pode ser apresentado no Registro de Imóveis. Muito bem, chegamos na parte mais esperada. Agora a gente vai sintetizar tudo isso e focar naquilo que a banca vai tentar usar para te derrubar. Foco total aqui, porque cada um desses pontos pode ser exatamente aquela questão que vai garantir a sua aprovação. Essa tabela aqui é a sua ferramenta de revisão rápida, a sua cola do bem. Ela organiza os 5 tipos de títulos, o que cada um precisa ter e um exemplo prático. Use para fixar o conteúdo. Dominar essa visão geral é o que vai te dar rapidez e segurança na hora da prova. E aqui vai a primeira pegadinha clássica da FGV. Muita, mas muita atenção. Para aquela regra dos 30 salários mínimos, qual valor a gente usa? O preço que as partes combinaram ou o valor venal do imóvel? Aquele que a prefeitura usa para calcular o imposto? A resposta é o que for maior. Se as partes declaram a venda por 29 salários, mas o valor fiscal do imóvel é de 35 salários, a escritura pública é obrigatória. Fim de papo. Segunda pegadinha, essa sobre procurações. Lembre daquele princípio, o acessório segue o principal. Se o negócio final, a venda do imóvel, exige escritura pública porque o valor é alto, a procuração para fazer esse negócio também deve ser pública. A forma do ato principal puxa a forma do ato acessório. Não adianta nada ter uma escritura de venda linda e perfeita se a procuração que deu origem a ela for inválida. E a terceira, uma pegadinha fundamental sobre qual lei se aplica. Imagina, uma escritura foi assinada lá em 2010, mas só foi levada para o cartório hoje. Qual lei vai valer para os requisitos do registro? A de 2010 ou a de hoje? A resposta é a lei do dia em que o título é protocolado no cartório. É o famoso princípio tempus regitactum aplicado ao registro. A data do protocolo congela a legislação que vai ser usada para analisar aquele título. Isso tudo nos leva a uma reflexão final que amarra o nosso assunto. Dominar essas regras não é só decorar artigos, é entender o porquê de elas existirem. O registrador de imóveis não é um mero burocrata que carimba papel. Ele é o guardião final da segurança jurídica, um filtro técnico que protege todo o nosso sistema imobiliário contra títulos com problemas, garantindo a paz social e a confiança que todos nós depositamos no registro de imóveis. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!